Olá a todos vocês! Estamos aqui com as nossas aulas de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra e estaremos aqui com as nossas aulas para verificarmos aí os conteúdos da nossa Geografia. Na nossa aula 2, nós iremos verificar o objeto de conhecimento. Olha só, o nosso objeto de conhecimento vai ser sobre as ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. O detalhamento: espaço territorial do Brasil, extensão, posição geográfica, fusos horários e divisão regional. Então, vamos para o momento da nossa aula. Então, olha só, gente, nós iremos verificar, né, que o Brasil nem sempre ele foi do mesmo jeito que é atualmente. Ocorreram várias mudanças, até mesmo porque o Brasil ele foi colonizado. Então, a gente vai verificar que com o passar do tempo, a extensão territorial do Brasil, né, ele foi aumentando, tá? Mas isso teve vários fatores históricos que nós iremos analisar, tá certo? Atualmente, a gente verifica que o Brasil é o quinto maior em extensão, não é? Mas como é que a gente vai verificar todo esse processo aí de desenvolvimento, de mudanças? Então, a gente vai verificar que tudo isso vai vir através de vários fatores, tá? Mas olha só, a gente vai verificar, por exemplo, que através do mapa, o Brasil ele vai estar localizado em que continente? O americano, tá? Mas o Brasil ele vai estar aonde? Aqui na parte da América do Sul. Mas nem sempre, gente, o Brasil ele foi desse jeito que a gente observa, que a gente analisa, né? O Brasil, pela sua extensão de norte até o sul, verificando que vai ser banhado, né, aqui pelo Oceano Atlântico, a gente verifica toda essa extensão, tanto de norte a sul, né, quanto de leste para oeste. Então, a gente verifica que o Brasil ele passou por diversas modificações, que é o que nós iremos verificar toda essa parte histórica para nós termos atualmente o que a gente conhece como território brasileiro, que é o nosso país, tá certo? Sendo formado aqui por vários estados, vai ter o Distrito Federal, tá? Vai ser banhado pelo Oceano Atlântico. Existem várias ilhas que nós também iremos verificar aí que vão fazer parte aí do Brasil, tá? E lembrando que o Brasil ele vai estar aí também tendo a parte oeste, outros países que também fazem parte do continente aí da América do Sul, tá? Tem no globo geral, vamos fazer parte do continente americano, tá? Agora, a gente vai verificar que tudo isso, né, com o passar do tempo, foram ocorrendo essas modificações. Então, olha só, vamos verificar também, né, que toda essa parte aí do Brasil, verificando este desenvolvimento, a formação do território brasileiro, que a gente conhece hoje, vai ser essa daqui, ó, que vai ser até dividida, né, em regiões. Olha só, vamos verificar, né, que o Brasil aí ele vai, né, estar dividido em 5 regiões de acordo com o IBGE. Olha só, vamos verificar aí no mapa, né, que todas essas formações aí do território brasileiro, elas foram ocorrendo com o passar do tempo, tá? Então, olha só, nós vamos ter aqui 5 regiões, vocês estão vendo no mapa, tá? 5 diferentes cores, tá? Vamos ter a região norte, tá? Que vai estar em verde aqui, que vai nos apresentar aqui o nosso país. Vamos ter o nordeste, que já tem esse amarelo. Vamos ter a região centro-oeste, em laranja. Vamos ter a região sudeste e também a região sul. Mas, professora, o Brasil sempre foi desse jeito? Não, né? Ocorreram várias mudanças com o tempo. Vamos ter aqui vários arquipélagos, né? Temos aqui Fernando de Noronha, temos outros arquipélagos aqui que formam também
o território brasileiro, tá? E essas divisões elas vão vir aí de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E é o que nós iremos verificar agora a partir dessas mudanças que foram ocorrendo com o passar do tempo. Por quê? Com a chegada, né, dos colonizadores vindo para o continente americano, através das grandes navegações antigamente, né, principalmente os europeus, gente, eles começam a ir em busca de novas terras, para ir em busca de novas riquezas, novas matérias-primas. Vem aqui para o continente americano, que hoje a gente conhece como continente americano, né? Chegando também até aqui o nosso país, que hoje a gente conhece como Brasil, tá? Mas nem sempre foi desse jeito, que é o que nós iremos verificar agora. Agora, o Brasil, gente, a gente vai verificar que um mapa, né, acabou chamando muito a atenção, porque nessa época das grandes navegações, para se ter um mapa, eles desenhavam à mão livre, tá? E além de desenharem à mão livre, eles estavam observando através, né, dos olhos, a olho nu, a sua visão, e também das constelações, que era como eles faziam os seus desenhos, tá? E vai ocorrer a formação de um mapa que ficou conhecido como o mapa de Cantino. Em 1502, este mapa, gente, ele vai ajudar a nos mostrar principalmente aí as explorações que Portugal começa a realizar em outros lugares também. E aqui na nossa área, no caso do Brasil, a gente começa a observar através do mapa de Cantino em 1502, que vai ser o primeiro mapa com o quê? Com a configuração geral da costa meridional. A gente vai observar aqui o Brasil tendo as suas formações, tá? Isso aqui, gente, é o mapa Cantino. Aqui nós temos o continente africano, né? Já pegando também aqui a parte da Ásia, e o que a gente vai estudar, que vai interessar para a gente, vai ser essa região, né, do território brasileiro, com a costa o quê? Meridional da América do Sul, tá? Meridional, a gente verifica também muito essa parte aí da área do sul do Brasil, tá? E também, né, vai ser aí o primeiro a representar o quê? As terras que hoje a gente conhece como o Brasil, tá? Então, este mapa aí de Cantino de 1502 acabou aí ajudando, né, até essa formação do território brasileiro. E na época que os colonizadores começam a vir aqui para essa área que hoje é o nosso país, né, existiam já pessoas vivendo aqui, né, que eram quem? Os indígenas. Então, já existiam nessa época aí mais de 1000 povos indígenas. Então, olha só, esses povos indígenas, eles já tinham os seus hábitos, os seus costumes, que é o que a gente vai verificar agora. Olha só, mais, né, de 1000 povos indígenas, eles já habitavam o território aqui, e hoje a gente conhece como o nosso país, né? Através do quê? De sua organização, através do idioma, né? Diversos tipos de línguas, costumes também muito diferentes em uma área que hoje é nosso país, e também diferentes tipos de culturas. Então, gente, a gente vai verificar que nesse período, né, vão existir esses 1000 povos indígenas que aqui já habitavam, tá? Tendo a sua organização, tendo o seu idioma, também tendo os costumes e também diferentes tipos de culturas, tá? Mas a gente vai verificar que toda essa formação do nosso território brasileiro, que hoje é o Brasil, né, teve a sua história. E como é que vai ser a história da formação do Brasil? Então, antes, né, da ocupação portuguesa aqui no continente, né, americano, a gente observa que a área que se tinha aqui era quase inexplorada, então a paisagem ela era muito marcada pelo quê? Pelo predomínio aí da natureza, tá? Então os povos
que aqui habitavam, que eram os indígenas, que já eram os indígenas, que sempre viveram aqui, né, eles alteraram pouco esse espaço que, com o passar do tempo, com a chegada dos colonizadores, foram ocorrendo várias mudanças, tá? Então, essa ocupação, que com a chegada dos portugueses, eles começam a alterar uma paisagem que até então não era quase nem tocada, né? Porque os indígenas que aqui habitavam, eles só retiravam da natureza o que realmente eles precisavam, tá? Então, com a chegada dos colonizadores aqui no território, né, na parte ali leste, hoje do Brasil, né, gradualmente foram ocorrendo o quê? Mudanças, né? Várias mudanças foram ocorrendo nas paisagens, porque os portugueses eles vieram com um interesse. E qual foi o principal interesse? Retirar matéria-prima ali que se tinha da natureza, estavam em busca de riquezas, tá? Então, eles tinham uma forma totalmente diferente, né? Os colonizadores portugueses, os espanhóis, os holandeses, os ingleses, tá? Então, eles tinham uma cultura totalmente diferente de exploração, tá? Então, eles realmente começavam aí a mudar várias situações, várias paisagens, várias áreas aqui do nosso território, enquanto os indígenas, eles mantinham, né? Eles tinham o hábito realmente de retirar somente o que eles precisavam, tá? E a gente vai verificar, gente, que o Brasil, ele foi dividido, tá? Nesse período aí de realmente colonização. E no território hoje, que é o Brasil, a gente vai observar que 2 países europeus se interessaram muito, tá? Por essa área que hoje é o Brasil, que foram os portugueses e os espanhóis. Então, o Brasil, gente, em um determinado período, a parte leste do Tratado de Tordesilhas pertencia a Portugal, enquanto a parte oeste, né, pertencia à Espanha. No entanto, a Espanha ela não explorava a sua área, enquanto Portugal começa essa exploração, tá? Então, vamos ter um tratado que ficou muito conhecido, que vai ser o Tratado de Tordesilhas, que a gente verifica também muito em história. Mas o que vai ser esse Tratado de Tordesilhas? É o que o professor Artemison, ele vai explicar para a gente. Prestem atenção que daqui a pouquinho a gente retorna. Olá, turmas! É um prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos falar hoje sobre capitanias hereditárias. E para começar falando sobre isso, vamos retomar um pouquinho nessa viagem na história a partir do ano de 1500, com a chegada dos europeus nas terras que hoje são o Brasil. De 1500 até 1530, Portugal não se interessou em ocupar as terras. Mas a partir de 1530, com a ameaça de outros países de chegarem e tomar essa terra, Portugal decidiu investir no processo de ocupação de fato, iniciando assim a introdução da agricultura da cana-de-açúcar. Mas, para que isso de fato desse certo, Portugal tinha que pensar numa forma de controlar, de organizar, de dirigir essa terra, mesmo que ele estivesse lá em outro continente. Então, o que vai acontecer? O rei de Portugal, naquele momento, com seus cofres esvaziados, vai pensar em uma solução. A solução era as chamadas sesmarias, ou seja, que eram doações de terra. Então, o que se fez? O rei pegou, dividiu a terra brasileira em 15 faixas diferentes de terra, tá bom? E cada uma dessas terras foi doada a um chamado capitão donatário, que eram nobres, que teriam que se deslocar de Portugal até o Brasil para administrar essas terras. Só que nós tínhamos um problema. Como a coroa estava falida, então esse capitão donatário que recebia essa sesmaria, essa doação de terra, tinha que tirar dos próprios bolsos, desembolsar muito dinheiro para custear o processo de colonização dessa terra, de trabalho que seria feito. No entanto, o que vai acontecer? Muitos desses chamados capitães donatários não vão vir. Então, por mais que a partir de 1534 se tenha estabelecido um governo assim dividido, onde cada capitão donatário poderia agir como rei dentro do seu próprio território, não deu certo, porque quem de fato ia largar o seu conforto, o seu luxo, né, lá em Portugal, na Europa, para vir para o fim do mundo, que como era chamado o Brasil,
naquele momento, como chamou Carlota Joaquina, que era o Quinto dos Infernos. Por conta disso, da não aceitação dessa proposta real aos capitães donatários, nós tivemos uma tendência a que esse projeto falisse. Por quê? Enquanto nós tínhamos um capitão donatário aqui em cima que aceitou vir e colonizar a terra, nós tínhamos vários espaços vazios que não tínhamos nenhuma forma de governo. Então isso impossibilitava a comunicação e mesmo o socorro de uma capitania a outra quando tivesse algum ataque indígena ou alguma outra questão. Então, a falta de capital para investir e a não vinda de muitos capitães donatários para as suas regiões designadas fez com que esse projeto não desse certo, fazendo com que mais tarde o rei de Portugal acabasse estabelecendo os chamados governos gerais. E é isso, gente. Até uma próxima. Então, gente, aí vocês verificaram com o professor Artemison, né? O que foi esse Tratado de Tordesilhas e qual a importância na época, né, para ocorrer essa divisão que veio aí juntamente, né, entre Portugal e Espanha, criando esse tratado para ocorrer aí a divisão entre esses dois países do Brasil, tá certo? Mas isso tudo, né, através desse Tratado de Tordesilhas, acabou surgindo o quê? As capitanias hereditárias. E o que foram as capitanias hereditárias? Gente, as capitanias hereditárias foram faixas de terras que o rei de Portugal, ele acabou entregando a alguns homens de sua confiança daquela época, né? Para que nessa área eles começassem a ocupar e também administrar, como o professor Artemison explicou para vocês, verificando que eles iriam, né, ter todo o domínio daquela área para o quê? O rei de Portugal tinha essa preocupação de não perder aquela área. Então ele começa realmente a dar aquelas terras para as pessoas cuidarem, né? Pessoas de confiança aí do rei. Mas a gente vai verificar que através, né, dessas capitanias hereditárias, algumas se desenvolveram mais, enquanto outras não, tá? E a gente verifica que com esse Tratado de Tordesilhas, surgindo as capitanias hereditárias, vamos ter outros diferentes tipos de tratados que acabaram, né, ajudando a ocorrer a expansão territorial que hoje a gente conhece que é o nosso país, tá? Porque, como a gente verifica, o Brasil até então, gente, nós fomos colonizados pelos portugueses, tá? Se ainda tivéssemos somente aquela área que fica ali, o Tratado de Tordesilhas, com a divisão que pertence a Portugal, o Brasil seria um país bem menor em extensão territorial, mas não ficou aí, né? A gente vai verificar que foram surgindo outros tratados que acabaram influenciando na extensão territorial e acabou formando o país que nós temos hoje, essa extensão territorial, esse espaço geográfico que a gente tem hoje, tá? Mas, além do Tratado de Tordesilhas, existiram outros tratados que também foram muito importantes, que é o que nós iremos estudar agora. Olha só. Então, o Brasil, aí no século XVIII, também teve outros tratados e também foram ocorrendo aí diferentes limites de território, tá? Então foram assinados o quê? Muitos tratados que acabaram o quê? Delimitando as terras brasileiras, tá? Um desses tratados, em 1713, foi o Tratado de Utrecht, tá? Esse Tratado de Utrecht foi assinado por 3 países: Portugal, Espanha e França, tá? Em relação ao território brasileiro, o que esses 3 países eles vão assinar? Eles acabaram ali definindo que o rio Oiapoque, né, ele ia ser o limite entre o Brasil e a Guiana Francesa. Então, olha só, por isso que tem 3 países aí, né? Portugal, Espanha e França. Então, a Guiana Francesa, o nome já está falando, pertencia a França, e a França estava muito ligado à Espanha, ok? Então, isso acabou definindo o rio Oiapoque, tá, como limite entre o Brasil e a Guiana Francesa,
ok? E a Espanha, gente, acabou cedendo, tá, as terras, né, para Portugal, aí a área em que hoje se localiza o Uruguai, ok? Então a gente observa que nesse mesmo tratado de Utrecht, a Espanha acabou cedendo as terras que hoje, né, onde se tem ali o Uruguai, que pertencia à Espanha, vai pertencer a Portugal, tá? Um outro tratado, mais importante de todos, vai ser o Tratado de Madrid, gente. O Tratado de Madrid acabou mudando todo o Tratado de Tordesilhas. E esse Tratado de Madrid ocorreu em 1750. Foi assinado por esses dois países, Portugal e Espanha, tá? Porque acabou legalizando a ocupação portuguesa das terras brasileiras. Não vai ficar somente a parte leste do Tratado de Tordesilhas, do Meridiano de Tordesilhas. A parte oeste, que pertencia à Espanha, vai pertencer agora a Portugal. Então, o Tratado de Madrid, gente, ele acabou realmente formando o território brasileiro que a gente conhece hoje. Por isso que depois do Tratado de Tordesilhas, o Tratado de Madrid vai ser um dos mais importantes tratados assinados entre Portugal e Espanha para ocorrer essa formação do território brasileiro que a gente conhece atualmente, que realmente acabou formando o nosso país, tá? Outro tratado também que a gente vai verificar que acabou aí modificando algumas áreas do território brasileiro vai ser o Tratado de Santo Ildefonso, em 1777. Esse tratado, gente, estabeleceu que a parte oeste, né, que hoje é o estado do Rio Grande do Sul, que era conhecido nesse período aí de 7 povos das missões, passaria a ser da Espanha. Porém, né, depois desse tratado aí de Santo Ildefonso, em 1777, em 1801, né, para reverter essa situação aí de Santo Ildefonso, foi criado um outro tratado, que foi o Tratado de Badajoz, ok? Ou então Badajoz, também como é conhecido. O Tratado de Badajoz, gente, em 1801, acabou reincorporando ao território brasileiro a área dos 7 povos das missões, tá? Que antes pertencia a Portugal. Portugal, em Santo Ildefonso, vai passar para a Espanha. Com o Tratado de Badajoz, vai voltar para Portugal, tá? Formando essa parte aqui do território brasileiro. E, por fim, o último tratado que a gente tem que verificar vai ser também o Tratado de Petrópolis, tá? Em 1903, esse tratado, gente, ele determinou a compra do território do Acre, que hoje é formado pelo estado do Acre, tá? E também, através desse Tratado de Petrópolis, obrigou aí a construção aí da estrada de ferro Madeira-Mamoré, tá certo? Então, a gente verifica aí todos esses tratados que foram aí ajudando no desenvolvimento do território brasileiro a partir do Tratado de Tordesilhas, né? E com o Tratado de Tordesilhas foram ocorrendo modificações. Os exploradores portugueses começam a adentrar o território que pertencia à Espanha. Então, vamos também ver um outro importante que foi o Tratado de Madrid. Vamos ver um vídeo agora, gente, em que vai mostrar, né, mais todas essas mudanças que acabaram ocorrendo com o passar do tempo através desses tratados. Vamos ver esse vídeo e já retornamos. Mapa de Tordesilhas de 1494. Representa a divisão entre Portugal e Espanha, dividindo as terras da América por uma linha imaginária. No mapa cantino de 1502, verificamos como o mapa do Brasil era representado e conhecido pelos colonizadores. Já o mapa das capitanias hereditárias nos mostra como o território do Brasil foi dividido em faixas de terras e concedidas aos nobres de confiança do rei Dom João III.
Essas poderiam ser passadas de pai para filho e, por isso, foram chamadas de hereditárias. Com o mapa do Tratado de Utrecht, de 1713, podemos verificar a representação e definição entre Portugal, Espanha e França em relação ao rio Oiapoque, como limite entre Brasil e Guiana Francesa, incorporando o Amapá. No mapa do Tratado de Madrid, de 1750, podemos analisar a representação entre Portugal e Espanha que legalizaram a ocupação portuguesa em direção ao interior do Brasil e incorporaram a região amazônica. No mapa com o Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, estabeleceram a parte oeste do Rio Grande do Sul como sendo da Espanha. Já no mapa do Tratado de Badajoz de 1801, reincorporam ao território brasileiro a região oeste do Rio Grande do Sul, estabelecendo as fronteiras do Brasil. E, por fim, o mapa do Tratado de Petrópolis, de 1903, onde o Brasil comprou da Bolívia o território do Acre, que havia sido invadida por seringueiros brasileiros. Então, olha só, aí a gente pode verificar que através, né, do Tratado de Tordesilhas ocorreu a divisão, né, entre Espanha e Portugal. Aqui a gente observa o mapa de Cantino e também as capitanias hereditárias, né, que em 1574 foram surgindo com o passar do tempo, onde cada um aí tinha os seus donos, né, as capitanias hereditárias em 1574. Então, a gente observa que com este desenvolvimento, né, vamos também ter o Tratado de Utrecht, né? Com esse Tratado de Utrecht, em 1713, também a gente vai observar o quê? O rio Oiapoque, né, que também acabou aí tendo essa divisão entre o território brasileiro e a Guiana Francesa. Um outro tratado também que a gente vai verificar vai ser o Tratado de Madrid, de 1750, né? E através desse Tratado de Madrid, a gente verifica que a área, né, de Portugal e Espanha já vai ter essas mudanças e também vamos verificar aí o Tratado de Santo Ildefonso, tá? Então, a gente verifica todas essas modificações através aí também do Tratado de Badajoz, tá? O Badajoz que também a gente verifica, ok? E, por fim, o Tratado de Petrópolis, né, que foi o tratado mais recente, onde teve a incorporação ali do território do Acre, que hoje é o estado do Acre, ok? Verificando, né, que foram ocorrendo várias mudanças do território brasileiro, né, em relação aí a esses tratados, a gente vai verificar, gente, a formação do território brasileiro atualmente. O Brasil, gente, ele tem um nome oficial. Vocês sabem qual é o nome oficial do nosso país? Vai ser a República Federativa do Brasil. Gente, o Brasil, ele é uma república federativa presidencialista, tá? Vai possuir 27 unidades federadas ou federativas, né? Com essa sigla UF, tá? Então, vai possuir 27 unidades federadas, onde nós teremos 26 estados e mais o Distrito Federal, formando aí as 27 unidades federadas, tá? Apresenta atualmente 5.570 municípios, tá? Sendo um deles o Distrito Estadual, que vai ser Fernando de Noronha, tá? Que fica lá, é uma ilha, né? Que fica no Oceano Atlântico e que vai pertencer a Pernambuco, ok? Então, aí nós temos as características do nosso país, que vai ser essa República Federativa, né, aí do Brasil. Mas, a gente verificando que o Brasil, ele é uma república, o que é república, professora? A república, gente,
vai ser a forma, tá, de governo que vai ser adotada pelo nosso país, pelo Brasil, em 1889, tá? Onde o chefe de Estado, ele vai ser eleito pelo povo por um tempo determinado. Atualmente, o chefe de Estado, ele passa 4 anos, podendo ser reeleito por mais 4 anos, tá? Isso pode ser modificado? Pode, dependendo ali da Constituição. Além do Brasil ser uma república, gente, ele vai ser também federalista, tá? E o que vai ser o federalismo? Gente, o federalismo é a forma aí que o Estado ele acaba adotando aí, no caso, o nosso país, onde vai ser constituído pela união indissolúvel dos estados, municípios e também do Distrito Federal. Então, são unidades territoriais, tá? Onde elas vão ser consideradas autônomas e que vão possuir uma organização político-administrativa própria. Vai ter, no caso, o seu governador, dependendo se for um município, vai ter o seu prefeito, tá? Então, elas acabam se tornando autônomas. Isso está muito caracterizado pelo federalismo. E também vamos ser caracterizados por ter o sistema presidencialista, tá? E o que vai ser o presidencialismo, gente? O presidencialismo é o sistema de governo que foi adotado pelo nosso país desde 1981, tá? No qual o presidente da República, ele vai ser o representante aí do país que ali vai administrar. No caso, o Brasil, ele tem um presidente que acaba representando o nosso país e acaba administrando, ok? Assim, a gente vai verificar que o nosso país, né, é o Brasil, a República Federativa do Brasil, que é o nome oficial do nosso país, ela vai ser uma república brasileira que possui um governo central, tá? E esse governo central, tá, ele vai também ter vários governos dependendo de cada federação. Então, cada estado vai ter um governo. E os estados federais, eles vão possuir aí um certo grau de autonomia, porém, vão ser subordinados a quem? À União, ao país, tá? Quando a gente fala em União, também pode ser considerado aí o nosso país. E os representantes que vão ser eleitos aí pelo povo através do voto livre, né? Ele também, o voto, além de ser livre, ele é considerado secreto e direto, né? Por um período determinado. No caso aí, normalmente dura-se 4 anos, tá? E acaba se tornando assim uma república representativa através desse voto que a população ela tem direito de participar ou não, ok? Então, aí a gente verifica todas essas características que acaba formando o nosso país. A gente verifica aí que nem sempre foi desse jeito que hoje a gente conhece, formado por 27 unidades federadas, ok, gente? Verificando a nossa aula de hoje, vamos verificar que o Brasil ele acabou realmente se desenvolvendo bastante. A sua aula continua no próximo vídeo.